Boa tarde, 1h05, 16 graus em Porto Alegre, dia de sol. Sala de Domingo está chegando neste 10 de agosto para debatermos os assuntos do final de semana e um domingo de jogo do Grêmio e de repercussão da vitória. Uma vitória que marcou a recuperação do Inter e em tese, devolve a confiança ao time colorado, que quarta-feira tem nada mais, nada menos do que o Flamengo no Maracanã pela Libertadores da América. Cepão de pepperoni com requeijão é Santa Massa, sabor que a gente gosta. Viver Bem Unimed. Passe o inverno tranquilo, contrate um plano da Unimed Porto Alegre. Seleção do AgroSteel, saiba mais em ofertas.steel.com.br. Calçados Pegada Marca da Conquista. Farmácia São João, grande inauguração em Nonoai, no Rio Grande do Sul, lá no Norte Gaúcho, 15 de agosto. E Linguiças Borrússia, qualidade e sabor invencíveis, a escolha certa para seus momentos mais saborosos. Vini Moura, a explicação do Roger Machado te convenceu de que faltava mais envolvimento nos treinamentos do Ricardo Matias para que ele fosse escalado antes? Tudo bem, Vini? Tu não me convenceu. Bom domingo, feliz dia dos pais, Ebano. Obrigado. Parabéns pelo dia, todos os papais. Eu não me convenceu, acho milagroso, né? De quarta para sábado, o Ricardo Matias começou a render mais nos treinos, se tornou um centroavante muito melhor do que os outros. Tudo isso de quarta para sábado. Acho que a gente é azarado mesmo de não poder ter contado com essa evolução mental do Ricardo Matias na terça-feira, quem sabe. Mas olhando para trás agora, vamos lá. Tu queria o Ricardo Matias, pra gente não parecer o engenheiro da obra pronta, né? Porque se o Ricardo Matias joga ontem e vai mal, não sei se a gente abriria o programa falando do Ricardo Matias. Ele não titular quarta contra o Fluminense, eu pelo menos entendi dessa forma hoje de manhã com o Rodrigo Oliveira, de que o Inter tomou gol aos 50 segundos do segundo tempo, né, do Fluminense. Sim. Ali era Ricardo Matias já. Demorou demais pra entrar? Ou tu já queria ele titular lá na quarta? Eu sou parte do time, Debona, que o Ricardo Matias tem que ser titular do Inter desde o gol dele contra o Nacional do Uruguai. Uhum. E eu não tenho certeza, porque eu acho que naquele jogo contra o Bahia, Inter e Bahia no Beira-Rio, o Ricardo Matias seria titular naquele jogo. Que machuca, né? Ele machuca contra o Sport. Tem isso também. Pouco antes. No meio do caminho tem lesão, né? Exato. Depois do retorno dele, eu acho que aí sim vem a teimosia do Roger insistindo com o Borré e o Valencia. Mas o Ricardo Matias deveria ter sido titular já no jogo de volta contra o Fluminense, porque no jogo de ida no Beira-Rio ali a gente extrapolou todas as paciências possíveis com o Inter, todas as paciências. E digo mais, no teste do Roger no 3-5-2 contra o São Paulo, também o Ricardo Matias deveria ter jogado. Ele esperou muito enfim, ele esperou muito para usar um jogador que claramente resolve mais que os outros. E digo mais, o Ricardo Matias, sem fazer gols, ainda deve ter a preferência como titular do Inter. Nós estamos pressionando demais o menino para quarta no Maracanã, ou é isso mesmo, hein, Zé Alberto? Não, acho que não. E eu repito que quando o Roger, no jogo contra o Fluminense, optou pelo não Ricardo Matias, era o Borré, mas poderia ser o Valencia, não é que eu desse razão pro Roger, eu entendi o que o Roger estava fazendo. Eu não via no Ricardo Matias a solução pro Inter naqueles jogos. Mas o fato a gente não briga com o fato, né? Que o Matias, o dia que foi solicitado para começar um jogo, ele fez o que os outros não estavam fazendo, fez. Acho até que o jogo de ontem era um jogo onde a experiência era menos fundamental do que no jogo contra o Fluminense. Mas tu pode ter um cara jovem que, pela técnica, ele supera a falta de experiência. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu ontem. E vai ficar essa pergunta sem resposta. Eu acho que o Roger vai ter que conviver com essa cobrança que vai ter. Olha, se tivesse botado o Matias contra o Fluminense, a história seria outra. Isso o Roger não vai ter como negar. Se o Inter tivesse perdido nos pênaltis pro Fluminense, quarta, tô fazendo algo que não aconteceu, tá? O Inter ganhou o jogo no Maracanã 2-1. Levou para os pênaltis e foi eliminado. E um dos gols da vitória do Inter foi o do Borré. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Borré jogaria ontem. É bem provável. A escolha do Ricardo Matias, por óbvio, não é porque ele fez o treino da vida dele quinta a partir de uma interpretação que a gente teve na entrevista.
é porque era preciso dar ao torcedor Olha só, eu sei que tá mal o time, foi eliminado quarto, então eu preciso criar uma novidade, mudar sem mudar. Mudar não mudando. Se o gol do Ricardo, se o Borré faz gol quarta no Maracanã tivesse feito, eu duvido que mudaria o centroavante. Duvido. Não, até porque usaria até a questão de que tu precisa dar mais confiança pro Borré. Não teria por que trocar ele, tirar ele do time. Vamos recuperar o Borré. Exato. Pela 20ª vez. Aliás, continua se precisando recuperar o Borré. Porque ontem, tudo que o Ricardo Matias fez, que se cobrava de todos os centroavantes que o Inter tem, é gol. As duas que chegaram boas pro Matias, caixa e com qualidade. Nas duas vezes com qualidade de arremate. Aí o Borré, no fim do jogo, é que o Inter talvez não precisava mais, talvez tenha passado meio despercebido pelo pessoal. O Borré perde um gol de cabeça que não dá pra perder. Inacreditável. Inacreditável. Sabe? Perdeu que não dá pra perder. E isso aí dá mais. A qualidade do Ricardo Matias de fazer gols, ela cada vez se torna mais forte para qualquer argumento que seja. Porque eu entenderia, por exemplo, contra o Flamengo eu começo o jogo com mais movimentação e menos agudo, que seria com o Borré. Eu poderia entender isso aí. Mas é que o Borré tá dando tão pouco resultado na hora de fazer um gol, a chance que não pode perder, não pode botar mais no pé do Borré. Já não podia botar no pé do Valencia. Então, não é que eu me renda, mas o Matias deu razão completa, sim, a quem esperava que ele fosse titular. E vale lembrar que o que o torcedor fala em relação ao Ricardo Matias não é aquela coisa do milagre, né? Vamos botar esse guri pra ver se ele faz um milagre. Ele deu resposta em outros momentos. Porque, de certa forma, também parece que a gente está colocando uma responsabilidade de um jogador que mostrou pouco, mas eu acho que ele mostrou muito. O que ele fez lá em Montevidéu, cansei de ver jogador sucumbindo. Mas o Nacional não é tudo isso. Mas pelo ambiente, pelo tamanho da competição, ele entrou natural. O gol eu acho que essa não é uma questão. Contra o Corinthians também fora de casa? Ele faz o gol de empate do Inter no último minuto ano passado, né? Também num estádio completamente hostil como é a Arena Corinthians. Ou seja, ele já mostrou ser um jogador de personalidade. Ele vai errar por outros fatores, mas não pela pressão. Não foi o Mirassol, o jogo do Mirassol que ele faz o gol. Beira-Rio com bronca com o time, porque o time não estava correspondendo contra o Mirassol. Eu não sabia que o Mirassol era esse timaço aí. Exatamente. Ainda não era o melhor Mirassol de todos os tempos. Mas o menino não sentiu também. Ou seja, ele tem personalidade. Eu acho que o fator pressão não é o que vai pesar pra ele. Vai pesar a falta de experiência em algum momento, ser mais afobado, mas isso é normal. Mas mesmo assim me serve muito mais do que o Borré. E enfim, nem vou falar do Ener Valencia, que inexiste. O Rodrigo Oliveira vai nos dizer se o Ricardo Matias fica no time pra quarta lá no Maracanã. Fica. Pra mim ficou evidente quando o técnico Roger Machado disse que adora ser refém do campo. E eu não consigo interpretar nenhum cenário do jogo de ontem em que, se o critério for o campo, o Roger não fique refém de escalar o Ricardo Matias pelo que ele fez no campo. Então, pra mim, tá evidente que o Ricardo Matias joga. E eu também não acho que o Ricardo Matias fez o treino da vida dele na sexta-feira, mas eu também não acho que o Roger pensou assim: eu prefiro botar o Borré e o Ener Valencia sem fazer gol do que botar o Ricardo Matias porque ele não tá tendo intensidade. Eu acredito que o Roger acreditava na capacidade de o Rafael Borré mostrarem num jogo decisivo o que eles já fizeram. Ele acreditou que seria possível e não foi. E eu sei que na carreira do Borré e na carreira do Ener eles tiveram momentos de fazer gol, mas no Inter, no recorte recente, o Ener Valencia, ele parece, na minha avaliação, ter aquele problema de ele chuta muito forte para onde o nariz dele tá apontando. Tem que torcer para não ter um goleiro na frente dele ou um zagueiro. Ele parece ter dificuldade de usar a técnica para tirar a bola do goleiro. E já o Rafael Borré, ele tem essa técnica, mas ele parece demorar para chutar. Parece que ele procura o passe ou pensa demais e na hora que ele vai chutar, aí é tarde demais, a marcação já veio. E o Ricardo Matias dominou, chutou. E tem a técnica para tirar do goleiro. O Ricardo Matias está tendo aquilo que o Borré e o Ener já mostraram em vários momentos, mas não estão mostrando agora. Então, não tem por que o Ricardo Matias não ser titular.
mas ele não está mostrando intensidade nos treinos. Então, no momento atual, que ele jogue pelo período possível. Mas, pelo que o Roger disse, ele aprendeu que tem que se dedicar nos treinos, então não tem motivo para não botar o Ricardo Matias. Aí, uma das carências do Inter era um jogador goleador, alguém que finalize bem. E tá aí o goleador. Colocou um cara que sabe chutar gol bem, tá com gana, tá na flor da idade. O Inter precisa de ativos para vender e estancar a crise financeira. Todos os argumentos convergem para Ricardo Matias titular. Eu acho que tem um outro ponto também, Debona, né, que é no sentido de que o Ricardo Matias, ele tá nesse momento jogando leve, né? Porque se quem tá jogando até agora não tá dando resposta, se ele entrar e marcar gols que nem aconteceu ontem, tá tudo bem, melhor para ele. Claro que tem o peso de vestir a camisa de um grande clube, que tem o futuro, a carreira dele em jogo, mas ele tá jogando de certa forma de uma maneira leve. Só que eu acho que o torcedor, ele também tem que ter essa consciência que, de repente, na quarta-feira não é o Ricardo Matias que vai fazer a diferença. Ele pode fazer, ele tem esse poder nesse momento, mas que é um garoto que ele também pode oscilar. E eu acho que é aí que vem um ponto bem importante, de que em algum momento de oscilação que ele possa se manter no time, para que isso também possa dar confiança. Exatamente. Além de os gols que ele fez ontem, não é qualquer gol, não é de você estar em um bom momento, de você acertar a conclusão, de você se antecipar. O Ricardo Matias, ele tem a pinta mesmo do centroavante, né? Ele é alto, ele é esguio, então quer dizer, ontem os gols que foram marcados por ele não é qualquer gol, né? Tanto que o Borré, no caso do Borré, ele errou a cabeçada. Não, isso. Se a gente for, claro que é difícil ficar fazendo comparação toda hora, mas eu acho que o Ricardo Matias não teria errado. Mas eu acho que, acima de tudo, é que ele possa seguir ganhando oportunidades como os outros também já ganharam, e que não se tenha uma troca em caso de uma oscilação. O Borré, no caso dele. Os colorados comemoram muito, e foi talvez o gol mais festejado do Borré, um que ele fez o Grenal, em que, na verdade, aquele gol é do Bernabé, né? Mas o Borré, ele não teve uma ação naquele gol, a bola bate nele, desvia, é verdade, e o Inter faz o gol no Grenal. É diferente que a Valéria acabou de lembrar. O gol do Ricardo Matias tem construção de centroavante, a bola chega nele e ele dá um jeito na bola para ela entrar. A vitória, claro que vai além da boa atuação do Ricardo Matias, personagem do jogo. O que mais te chamou a atenção ontem, Vini? Porque o Inter jogou surpreendentemente, né? Eu digo surpreendentemente pela pressão dos maus resultados. Ele foi soberano no jogo, né? Ele jogou solto no segundo tempo. Gostou do Alan Rodrigues? Gostei, acho que é um famoso vassoura nova. Acho que faz diferença. Mas não, a gente falou aí um tempo do Ricardo Matias. Eu não consigo desconectar o que acontece no jogo da função dele. Porque o grande problema para mim em relação ao Inter é que algumas oportunidades elas se apresentam nos jogos. Algumas vezes mais, outras vezes menos, às vezes com mais dificuldade, com mais facilidade, mas uma hora ou outra essas chances elas aparecem. E o Inter tem muita dificuldade de fazer gol. E o que aconteceu ontem é justamente o que tu consegue mudar o rumo da partida e lidar melhor com a pressão, com a construção do adversário, principalmente, por exemplo, num jogo fora de casa. Em outros momentos eu poderia dizer que, né, ou melhor, até aqui na temporada, eu posso dizer que o Inter não resolveria o jogo na oportunidade que aparecesse. O Ricardo Matias ali, foi aos 9 minutos o gol do Inter, né, no primeiro tempo. O Inter cria oportunidade numa escapada, algo que acontece na maioria das partidas, e faz o gol, e a partir disso consegue lidar com o jogo, tu faz o teu rival se expor mais. Então eu acho que isso mudou muito o comportamento do Inter dentro do jogo. Não deixou com que a pressão começasse a pesar a perna, né, com que mais um resultado negativo de repente se apresentasse. Era por óbvio que o Bragantino ia criar chances. Acho que poucos mandantes no Brasil não criam chances nos seus estádios. Eu acho que foi bom, Vini, o Inter ter jogado em Bragança esse jogo. Pode ser. Porque a estratégia... Não jogar aqui. Não jogar aqui, porque a estratégia de jogo é essa aí. Quem tem que tomar a iniciativa, ainda mais o Bragantino, que está na ponta de cima, embora a má fase. A naturalidade é o time da casa tomar uma iniciativa inicial. E isso aí deixou o Inter... não é naquela de retrancar para ir no contra-ataque, não chega a ser isso.
mas com mais leveza no seu jogo, sem aquela obrigação que ele teria jogando no Beira-Rio e que tem dificuldade de exercer. Pô, o Inter ontem saiu ganhando, fez gol no primeiro tempo, isso não tem sido comum no time. Não, o Inter, via de regra, sai perdendo. Sai perdendo, corre atrás, e aí se desgasta mais fisicamente, o jogo seguinte passa a ser um problema, porque os caras, tipo Alan Patrick, tem que correr o jogo inteiro para tentar buscar Ontem o Inter preservou o Wesley para quarta, por exemplo. Claro. Descansou em campo o Alan Patrick. Exato. Verdade. Não teve aquela tensão de todos os jogos, que, meu Deus, até o último minuto. Que é difícil tu, às vezes, fazer uma pergunta para um técnico, pá, qual é a vantagem de fazer o gol cedo? É óbvio que tem vantagem. Vai dizer, cara, não vou tomar um gol cedo. Não. A vantagem de fazer o gol cedo, a gente quer saber do técnico, muitas vezes, o que ele avalia quanto à parte física, a parte mental até. A pressão é muito menor, tu estando à frente do placar. Verdade. Sabe que o ponto do Alan Patrick foi citado ali pelo Vini? Acho que o Alan Patrick, enfim, vai ter um outro companheiro que também chame o protagonismo. Boa pauta. Criação, não precisamos discutir necessariamente agora, mas eu acho que o Bruno Tabata... Olha, e aí a lesão do Carboneiro, ela trouxe uma questão, vou usar o termo questão positiva, mas de Wesley voltando a jogar no lado esquerdo, o Bruno Tabata entrando no lado direito e puxando junto com o Alan Patrick esse protagonismo na criação de jogadas. Gostei muito também da movimentação do Bruno Tabata ontem. Circula mais a bola, né? Retém mais a bola, algo que é importante, que na maioria das vezes fica só com a responsabilidade do Alan Patrick. Talvez a presença do Bruno Tabata possa dividir essa função com o camisa 10 do Inter. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o jogo de quarta. Vini, Rodrigo, jogo. Zé Alberto, Valéria. O Flamengo ganhou ontem, o Flamengo... Difícil o jogo do Flamengo, né? Foi difícil, como o Mirassol é um time encaixado, né? O Mirassol Não, é um time duro. Se fosse fazer um mano a mano, só uma manchete agora, daria 11-0 pro Flamengo? No mano a mano Inter e Flamengo? Acho que não. Mas eu acho que ia ser uma... Então tu tens uma missão durante o intervalo. Ia ser uma diferença... Que é achar alguém do Inter pra colocar nesse mano a mano, hein? Eu vou dar o time do Flamengo que ganhou do Mirassol, posso? Pode, que não é o de quarta, né? Não é exatamente o de quarta, né? Não é exatamente o de quarta. Mas acho que não faz muita diferença. Mas tu quer o mano a mano do Flamengo ideal ou o mano a mano do time de quarta? O de quarta, não porque sei se a gente vai acertar o time de quarta. Porque de quarta o Arrascaeta não tá. Arrascaeta o não Alan tá. Patrick entra. Mas Muito o John bem lembrado. O John muito bem lembrado. Não, pra mim a lateral esquerda é do Bernabé. Bernabé e Alexandre? O Alexandre tem uma carreira, claro que muito maior que a do Bernabé, pelo jogar na Itália, seleção brasileira, duas Copas, mas o Bernabé, hoje em dia, é um jogador. Tanto é que ele, ano passado, foi o bola de prata da lateral. E foi, pra mim, uma das boas notícias de ontem, Vini. Foi. O Bernabé voltando a ser o Bernabé, aquela coisa. Ainda teve aquele negócio de boato semana passada, aquele negócio na outra semana. O Bernabé foi mal porque o cara do Fluminense era muito bom, porque o Renato fez um trabalho muito forte em cima. E o Roger não protegeu ele. O Roger não conseguiu a proteção ali. Então, claro, o Bernabé pode jogar mal também. Agora já estava querendo que o Bernabé não é mais o mesmo. Não, o Bernabé continua sendo uma arma poderosíssima do Inter e que o Flamengo, pra mim, ele é melhor que o Alexandre. Tem que ver outra coisa, a gente não é um jogo de basquete, né? É um jogo de futebol. No basquete, normalmente o melhor ganha. Normalmente no tênis o melhor ganha. No futebol, talvez o futebol seja tão apaixonante porque nem sempre o melhor ganha, especialmente em Copas. Então o Inter, especialmente pela vitória, pela boa atuação contra o Bragantino, não pode se apequenar e entrar como derrotado ou entrar achando, meu Deus, como fazer para ganhar desse super time. O Inter já fez epopeias assim. O Inter, aliás, quando na história que o Inter teve o time mais rico do Brasil? Nunca. Poucas vezes. Nunca. Eu acho que nesse momento tudo que o Vini quer é que se der um mano a mano, se tiver aí, que dê 10-1 mesmo, 11-0, né? Pra botar... O Vini quer fazer um mano a mano com 11-0 pro Roger botar no vestiário. Olha o que os caras do Sala de Domingo estão dizendo que nenhum de vocês jogaria. Mostrem pra eles, é isso que tu quer, né, Vini? E os caras não deixaram rolar, mas eles estão certos. É fato, né? Qual é o time que jogou ontem, hein, Rodrigo? Do Flamengo, 2-1 no Mirassol. Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton, Alain e Arrascaeta, Samuel Lino, Gonçalo Plata e Pedro.
entraram Varela, Luiz Araújo e Bruno Henrique. O Carrascal, então, não... Ficou no banco. Ficou no banco. Tinha expectativa pela estreia. Cara, é um time muito O forte, Saul, né? também contratado recentemente, ficou no banco. Mas assim, vale dizer que o Mirassol tá encaixado. Tá. Mas o Mirassol fez um grande jogo contra o Flamengo. Talvez grande que o Flamengo esteja menos encaixado. Tem gente nova aí Pois chegando. porque esse é o grande ponto. Eu acho que o Flamengo é um baita time, tá? Se 2 jogadores do Flamengo decidirem jogar quarta-feira, acabou pra gente. Mas o Flamengo tá buscando encaixe ainda. E o Flamengo, nesses cenários, da mesma proporção que ele é festa, ele é ódio. O Flamengo foi eliminado pelo Atlético, fez um jogo que deixa o pessoal com a atenção aguçada, porque não foi nada fácil o jogo contra o Mirassol. E o Inter pode colocar mais pulga atrás da orelha aí desse ambiente do Flamengo. Eu acho que é possível e jogar com estratégia. É o jogo de ida ainda. É porque eu não tenho dúvida que o Flamengo... não é que seja uma hora boa pegar o Flamengo. Nunca é bom pegar esse Flamengo Nunca, aí. não. Mas talvez seja uma hora melhor do que se tu pegar o Flamengo daqui a um mês. Claro. Pegar o Flamengo daqui a um mês... Sim, porque se o contratou Flamengo... muito, né? Vai encaixar mais. Se o interno, Flamengo né? passar do Inter e confirmar o que a gente chega a dizer que pode ser um favoritismo, cara, o Flamengo só vai crescer. E não é pela vitória sobre o Inter, é pelo tempo que ele vai ter para jogo a jogo ir encaixando essas peças. O Carrascal ainda não estreou. É óbvio que o Carrascal, por melhor que seja, ele vai ter que ter 1 ou 2 jogos de adaptação. O Felipe Luiz não é tão mágico assim, não é só treinamento que pode. E outros jogadores que estão chegando aí ainda não estão, não é o Flamengo aquele que a gente viu jogar um tempo atrás, que tinha, por exemplo, o maestro do Flamengo ao lado do Arrascaetas, era o Gerson. Esse cara era fundamental nesse time do Flamengo. O Flamengo não tem o Gerard, tem o Jorginho. Beleza, parabéns pro Flamengo, mas O Jorginho não jogou ontem porque estava suspenso. Mas na Libertadores ele vem. Mas pra mim o Jorginho, que é muito bom, ele não é no Flamengo ainda o Gerson. Pode até vir a ser. É verdade. Eu acho que no jogo contra o Inter... É uma grande leitura. Então, o Inter tem que se pegar nesses pontos, que eu julgo pequenos, viu? Julgo pequenos, mas que são pontos. Não, mas o Gerson... qual foi o jogo que foi no passado, Inter e Flamengo no Beira-Rio? Tu olha o Gerson dentro de campo absoluto, e não tô nem dando debate, Gerson, o Jorginho deve ter tem uma carreira muito melhor que a do Gerson e no seu auge, mas no cenário do Flamengo, concordo com o Zé, Ele era dono do time. O Gerson dominava aquela, um jogador alto, cabeça erguida, a passada larga. O Gerson, em alguns momentos do ano passado pra cá, pra mim... Me chamou? A autoestima do meu âncora. Pra esse humilde servo aqui, cara, pra mim o Gerson era o melhor jogador em atividade no Brasil. Bom, mais até que o Arrascaeta, que joga com ele. E a bola subia com ele, né? Ninguém tirava a bola dele. Tanto é que o Gerson ia para a seleção brasileira. Eu sempre fui muito cético com os jogadores que atuam no Brasil quando vão para a seleção e às vezes enfrentam os europeus. Cara, o Gerson, eu via ele com condições iguais a do Bruno Guimarães, a do Casimiro, que entrou depois, mas ele tinha estofo para ser titular da seleção brasileira. E assim, e também não vamos dizer, não tem como ficar alheio ao Flamengo que vai estar sem o Arrascaeta. É um desfalque. Faz diferença? Olha, eu acho que faz. A gente falou muito, sobre os pontos positivos, mas tem alguns pontos negativos também do Inter, especialmente com a atenção. Acho que o sistema defensivo ele precisa corrigir algumas coisas no jogo ontem contra o Bragantino. Acho que alguns erros individuais, no jogo contra o Flamengo não pode ter, mas ontem a bola que o Wesley tá com o Wesley, que ele perde porque ele tenta fazer Sim, o Roger vai à loucura. Então acho que assim... Não é porque tá ganhando, porque tem que ter esse tipo de lance. Ó. Se isso já aconteceu na Copa do Brasil com o Fluminense, que isso também sirva de lição. E ontem, algumas jogadas assim que a defesa não conseguiu tirar, então o sistema defensivo do Inter ele precisa estar ligado mais do que nunca. Claro que ontem não tinha o Vitão, por exemplo, não tinha o Brian aqui jogando na lateral direita, mas também precisa estar muito atento a isso. O nível é outro. Quarta-feira, o Inter ganhou bem ontem, que pese seja um time
que viva, o Bragantino, eu tô falando, é claro, um momento instável, né? Instável no campeonato. Já vem de alguns jogos com derrotas consecutivas. O positivismo é em cima da régua que o Inter estabeleceu nas últimas semanas. O Inter não se transformou num super time ontem porque ganhou do Bragantino, mas assim... Ele nos surpreendeu, porque... Primeiro, a vitória já surpreendeu. Daí a vitória robusta de 3-1, ela também chama atenção. O Inter não venceu naturalmente o Bragantino. Isso, eu vou dizer aqui pra ti que eu esperava ou não esperava. Tanto que meus palpites eram um empate, tava ótimo. Assinava embaixo antes do jogo. O Inter vence bem, criou uma gordura de pontos ali no Brasileirão também, né? Isso aí faz toda a diferença. Agora, é outro jogo, é outro patamar. Tem que ter um nível de foco maior e, enfim, depois eu também quero entender se o Juninho é titular agora ou não. Muito bom. 1h30, linguiças Mas não Borussia. Que o Inter, nesse Brasileirão, fora de casa, que conseguiu empatar com esse Sport que está vindo jogar com o Grêmio hoje. Sim. Um dos poucos pontos que o Sport tem é um empate com o Inter. Então, quer dizer, ganhar do Bragantino, por pior que seja o momento do essencial. Bragantino, É verdade. É uma coisa diferente. Linguiças Borussia, qualidade e sabor invencíveis, a escolha certa para seus momentos mais saborosos. Para esse de domingo de Dia dos Pais, é sempre uma boa, né? Linguiças Borussia. Atenção, Capivari de Baixo, em Santa Catarina, grande inauguração da farmácia São João, dia 15 de agosto. Calçados Pegada, São João, a marca da conquista. 1200 aqui. Só passei e não parei. Cara, essa aí foi encomendada por nós, né? Porque ela é 24 horas ali na esquina da Azenha com a Ipiranga. Ao lado do hospital. 200 metros aqui ao lado do complexo do hospital Ernesto Dornelles. 24 horas, Debona. Quer dizer, aqui agora não é, nem vou dizer que é proibido ficar doente ou não ter remédio, porque além dos remédios, na São João tu tem toda uma linha de produtos de beleza, cosméticos, produtos de higiene, tu tem refrigerante, tu tem... Eu vou sair daqui, Zé, e vou lá porque eu tô com uma enxaqueca, deduzo que seja isso. Não, que persiste. E eu sei que a São João vai resolver. É o primeiro cara que eu vejo que tá com enxaqueca de propósito para poder ir conhecer a nova São João é tão surpreendente, Zé, que eu passo aí todos os dias para ir para casa. Todos os dias. E há uns 15 dias eu tinha a convicção, eu não sabia que era São João ali, de que era uma obra de ampliação do hospital. Faz parte do complexo da obra de ampliação. Na minha cabeça era isso. Aí eu saí uma semana de férias, que foi a semana passada. Quando eu voltei, São João, 1.200. Eu passei no dia da inauguração, lojas. tinha ali a barraquinha, ali, proteção para as autoridades, o pessoal que foi ali, o seu Pedro Bahia teve até no Atualidade aqui, e foi lá, sensacional, assim, grande acontecimento, e nós, em especial, nós nos valeremos muito da nossa São João aqui na 1.200. E diz que eles vão mais, hein? Pedro Bahia, hoje de manhã, eu estava ouvindo de novo no acerto de contas ali com a Jane Guerra, que não há limites para São João. Horizontina está nos ouvindo, galera que está na audiência, o Itamar e toda a turma, grande abraço, 1h33, intervalo e já voltamos com Sala de Domingo. Passe o inverno tranquilo, contrate um plano da Unimed Porto Alegre. Se é pão de pepperoni com requeijão, é Santa Massa. Sabor que a gente gosta. Ontem, além da vitória do Inter sobre o Bragantino, o destaque para o 5-0 que o Botafogo fez, né? No Fortaleza. No Castelão. Expulsão de um jogador do Fortaleza cedo, né? E o Botafogo se aproveitou disso. Ou seja, há problemas na SAF do Botafogo, mas não há no time. A vitória do Flamengo, que citamos há pouco, o São Paulo ganhou seu jogo também do Vitória, e nós tivemos ainda um empate de 6 gols entre Bahia e Fluminense, 3-3 na Fonte Nova. 20 gols, né? 20 gols, né? Fez essa conta aí? Não, o nosso plantão, o Lucas Arruda, destacou 6, isso. 11, 12, 15, 17, 20. Isso aí. E hoje um jogo de muitos gols. 20 gols em 5 jogos. Hoje o jogo de muitos gols. Vasco e Galo. Na Copa do Brasil Feminina, Isso dona aí. Valéria. Fase de quartas de final, a gente teve já... Olha, e o que chamou a atenção, até falando sobre o Brasileirão Feminino, é que nenhuma equipe conseguiu, assim, abrir grande vantagem, tá? Mas o que o Zé falou, a vitória do Flamengo 3-2 sobre o Palmeiras.
A gente teve ontem a vitória do Corinthians 2-1 sobre o Bahia, né? O Flamengo hoje jogando, né? Tendo o jogo como mandante. Ontem o Corinthians como visitante. O 0-0 entre Ferroviária e São Paulo. E ainda o 0-0 entre Bragantino e Cruzeiro. Então, a quartas de final, a decisão já no próximo final de semana para conhecermos as semifinalistas. Muito bem. Debona, deixa eu só... não queria dar isso aqui, claro, né? Mas ontem faleceu o nosso querido Zelinho Oxman, uma das figuras mais sensacionais que eu conheci no meio do futebol e no meio do esporte. Na verdade, o Zelinho é meio do esporte, não é só do futebol, porque ele atuava muito fortemente no esporte estudantil. A turma foi dirigente no tempo do IPA. Ele atuou muito, tinha os filhos que praticavam esportes no IPA. Tem um filho já falecido que foi titular, tinha um grande futuro no basquete. E então o Zé no basquete, no vôlei, tu encontrava ele em tudo que era ginásio, tudo que era prova aqui no Rio Grande do Sul. E no Grêmio, então, diuturnamente. Foi um cara que estabelecia um nível de não era bom humor, era um nível de convivência agradável, sabe? No clube, na federação, onde ele... O Zélio tá na Federação Gaúcha antes do Luciano, né? Federação Gaúcha de Futebol. No tempo do Noveleta, ele ajudava. E era uma figura espetacular. Eu tenho aqui agora o horário da despedida do Zélio. Ele está sendo velado no crematório metropolitano, aqui em cima no Oscar Pereira, desde as 9 horas de hoje, e agora às 16 horas vai haver a cerimônia de despedida do Zélio ali no crematório metropolitano, no Oscar Pereira 584. Já dei pela manhã e repito agora, minhas condolências a toda a família, em especial ao nosso presidente da Federação Gaúcha de Futebol, nosso abraço, Luciano Oxman. O que era que tu havia anunciado no bloco anterior, Vini? Não, o Juninho agora é titular, Juninho. Ganha a vaga do Vitor Gabriel? Vitor Gabriel, acho que é titular, né? Vitor Gabriel não tá legal, não tá bem. E nem é uma forma de queimar, assim, mas acho que é um cara que ganhou bastante sequência. Mas o Juninho, desde que chegou, acho que tá num melhor momento, mais firmeza, mais segurança. E acho que para esse jogo contra o Flamengo é importante um jogador que entenda mais do atalho, ou que tenha mais capacidade de suportar, de repente, um Flamengo que vai vir para cima, né? Vai ser um jogo que o Flamengo vai criar chance. É inevitável. O Flamengo vai pra cima. Eu acho que é um nome que ganha força, né? Até pelas oscilações do Vitor Gabriel, né? Não tá conseguindo repetir o nível que ele teve na temporada passada. E acho que ele pode alcançar esse nível. Um jogador de muito potencial. Diferente de um jogador que tu vê que não tem qualidade, ele é um jogador que demonstra qualidade, mas acho que... já se estabeleceu um bom entendimento com o Vitão também, né? Os jogos que já jogaram juntos, não tem, assim, nenhum senão dos dois não se entendendo. Dá pra dizer que a escalação do Inter não tem mistérios, né? Pro jogo de quarta. Tu acha? Vamos lá. Rocher, volta o Aguirre pra lateral direita. Não, Não, volta. Volta? Eu achei bem. Não. Tu gostou do Benítez? Não, Aguirre, não, isso ele não vai mudar. Sabe o que eu gostei do Benítez? Ele tem um passe melhor que o Aguirre. Não. O Aguirre tem uma coisa que ele irrita muito quando tô no estádio, Zé. Ele cruza em cima do marcador dele. Ele sempre acerta o marcador dele. 80% dos laterais fazem isso, né? Pois é, então se tem um que faz isso menos... Então, sabe quem foram dois laterais do Inter que pouco faziam isso? Era impressionante. Helder Grange? Não, tô dizendo mais recente. Turma atual. Vocês vão rir de mim. Era o Heitor. A bola chegava no Heitor, ele tinha vários problemas, mas a bola chegava no Heitor, podia saber que ela saía do pé dele para dentro da área. Às vezes não pegava ninguém, mas ele tirava. E o outro aí sim, esse aí é de mais qualidade, foi campeão olímpico, hoje está no Cruzeiro, que era o William. O William era impressionante. O William, tu fica ali atrás do gol, né? E às vezes tu vê o jogador chegando no último dos limites para poder cruzar e o cara tá em cima dele. A bola do William, ele dava um jeito ou uma recuada e a bola saía do pé dele. Pois é. Hoje pela manhã nós abordamos no Domingo Sport Show a pauta da categoria de base, da necessidade de Grêmio, sobretudo do Inter,
já que estamos falando do Inter, voltar as suas atenções a esse departamento, ao fato de não ter dado uma continuidade ao trabalho do Gustavo Grossi. E a gente trouxe aqui para o programa o case de mais absoluto sucesso no futebol brasileiro, que é o Palmeiras, né? Como funciona o Palmeiras, como é a integração do profissional com a base. Integração não significa dizer que a base está do profissional distante 100 metros, né? O Cícero Souza, que foi o gerente do Palmeiras por muito tempo, trouxe muitos exemplos de como é a troca de informações, do que acontece no domingo, na segunda-feira, para que conversem, né? Para que conversem base e profissional. O Leonardo Oliveira entrevistou o Gustavo Grossi. Essa entrevista está na coluna do Leonardo, está em 0 hora, né, a edição do final de semana. Alguns pontos que chamaram a atenção, em que o Grossi fala que vinha de uma metodologia trazida do River Plate, mas que quando aqui chegou não recebeu nada, não recebeu uniforme prévio do que aconteceu prévio ao crescimento do Inter. Diz ele, foi muito favorecido porque no primeiro ano e meio o clube tomou a decisão de fazer um investimento profundo na base. Foi aí que aconteceu muita coisa, por mérito da direção, a decisão de melhorar a infraestrutura, a metodologia. Foi inaugurado o CT, conseguimos fazer com que o clube tomasse a decisão de ser um celeiro de ases seriamente profissionalizado. No outro ano e meio, o clube colocou novamente o dinheiro no profissional, que aí é aquela pressão de ganhar no profissional. Caiu o investimento na base. E depois veio a decisão de terminar o processo nos 3 anos. O clube tinha o foco mais no profissional do que na construção do atleta da base. E a metodologia integral começou quando ele, Grossi, começou a trabalhar. Antes fizeram coisas boas, ele cita, que não consegui conhecer porque não haviam deixado um histórico disso. Ou seja, ele não encontrou histórico, não encontrou a metodologia, perdeu o investimento a partir do 3º ano. E tem um trecho da entrevista em que ele fala que só conseguiu conversar com o técnico da época, né, o Eduardo Cudê, quando ele, Gustavo Grossi, estava assinando a rescisão de contrato. A entrevista completa está na coluna do Leonardo Oliveira. E aí ele cita, né, a safra que ele disse ter tido sorte de comandar de 2005 a 2007, né, os nascidos nesses anos, né, que tem jogadores como Luiz Otávio, Ricardo Matias, enfim. Mas o Cícero falava muito, né, Zé, estava acompanhando aqui, de continuidade, né? Não adianta trocar gestão de futebol de Grêmio e Inter a cada 3 anos e começar tudo do zero. Se não tiver continuidade, as coisas elas demoram para acontecer. Sempre fui muito crítico ao trabalho, ao resultado do trabalho, e não vi o resultado e continuo vendo pouco o resultado do trabalho do Grossi aqui em Porto Alegre, no Inter. As respostas dele são razoáveis dentro do ponto de vista dele, mas vem cá, essa história de eu fui falar com o Cudê quando eu estava saindo, eu não acredito nisso. Em primeiro lugar, não acredito. Não é possível. Até porque os dois eram argentinos e não era aquela coisa de ser um do Boca ou outro do River. Os dois passaram pelo River Plate, sabe? Eu não acredito nisso. Se o erro, se aconteceu isso, aí não é erro, aí é um escândalo em termos da administração, da direção que cuidava da base e do profissional, do futebol do Inter. Sim. Então, mas eu não vejo isso, cara. O que eu vejo é que o Grossi, o que se diz, o Grossi não liberava jogadores, a história dele, a história da família morar em Gramado e ele trabalhar em Porto Alegre, quem conviveu diz que não era o que ele explicou. Mas isso aí sempre foi uma grande fofoca dos tuiteiros que acham que apita no Inter, né? Não, mas é que é o seguinte, ele admitiu que a família morava lá. Só que eu não ouvi, inclusive, nem de colorados, eu ouvi de pessoas que são quase neutras no processo e que convivem com a realidade das categorias de base. E não tem, Débora, não tem. O que o Inter tem, seja de título ou de revelação de grandes jogadores em função do trabalho do Grossi? Era para ter hoje pelo menos um time sub-20 que tivesse uma qualidade superior. Ou pelo menos mais jogadores. Porque o Inter não fabrica lateral direito, o Inter não fabrica lateral esquerdo. Teve um que até foi de seleção, mas tinha problemas. Os garotos do Inter, volta e meia, tem problemas. Mas em 3 anos aparece isso, Zé? Aparece. Porque não foi a saída dele que resultou, por exemplo, no rebaixamento do Inter no 20, agora está na zona do rebaixamento. Não, é que aí tem dois raciocínios. Que é a interrupção, né? Pode ser interrupção ou pode ser o seguinte, que o trabalho não tinha gerado nada, que isso aí era previsível que viesse a acontecer. Então, quer dizer, a gente tem o ponto de vista dele. Agora,
é uma coisa que eu julgo que o trabalho tinha que ter rendido mais coisas, mais estrutura, mas, cara, o Inter não mudou nada, o CT continua sendo de Alvorada, sabe, não houve nenhuma novidade, assim, em termos do Inter, de exigir, não, Alvorada não dá mais pra base, tem que botar as escolinhas lá, ou tem que partir pro CT próprio, o de Guaíba não saiu, então... Sim, aí é uma cobrança ao clube, né? Mas eu acho que aí sim, ao clube que... Mas o diretor... Que tinha a promessa de melhorar a base. O diretor da base, eu acho que ele tinha que agir com mais força. Um elemento concreto, eu confesso, eu tenho dificuldade de chegar e dizer, não, o trabalho do Grossi foi bom, foi ruim, foi maravilhoso, porque é muito difícil, a gente não tá vendo o dia a dia. Eu lembro com saudade até de quando a gente cobria o treino no suplementar 1 do time principal e olhava ao lado, no suplementar 2, o time sub-20. Às vezes era até melhor olhar pro sub-20 do que o treino, tava meio xoxo. Mas aí o Edinho se machucava, aí o Abel Braga precisava de um volante, ele só olhava pro lado, chamava o técnico do sub-20, me vê um volante. Sim. E o volante saía correndo, botava o colete e já entrava no treino para substituir. Ou às vezes o Abel era o técnico do principal, estava encaminhado o treino, ele ficava assistindo o time da base e nós também olhávamos a base. Tem um caso dele, que o Muricy era o técnico do principal. E quem estava jogando ali não era nem o sub-20, era o sub-14. Era o sub-14 do Inter que estava jogando ali. E o Muricy vê um zagueiro que era maior que a turma lá. Era sub-14, era sub-15, uma coisa assim. E ele vê o zagueiro e ele começa a acompanhar o zagueiro. E lá adiante ele diz pro Galo, técnico, o cara técnico da seleção, foi técnico do Inter, e ele diz pro Galo o seguinte, técnico da seleção brasileira: cuida um zagueiro que tem lá no Inter, começa a acompanhar. O zagueiro era Sidney, aquele que foi o de Alegrete, foi titular do Inter durante um tempo, tá? Mas o Muricy tinha visto ele no sub-14 porque ele estava de costa pro treino, daí a pouco ele olhou e começou a chamar a atenção daquele garoto. Agora, aí sobre o Grossi, eu vou me basear num fato concreto. Quem é que mais teria motivos para defender o Grossi? É quem contratou o Grossi e utilizou o Grossi como cabo eleitoral, ou como trunfo eleitoral. Na última eleição, Alessandro Barcelos versus Roberto Melo, em que Alessandro Barcelos foi reeleito de forma legítima com o voto do associado colorado, o presidente Alessandro Barcelos e seus pares utilizaram, entre muitos outros argumentos, Gustavo Grossi. Não trouxemos o Gustavo Grossi, que faz um bom trabalho na base. Mas assim, não esperou nem terminar o contrato. O Gustavo Grossi foi demitido pela direção liderada pelo presidente Alessandro Barcelos. E aqui eu não estou entrando no mérito se isso foi errado ou não. Agora é um fato concreto. Quem contratou o Grossi e utilizou o trabalho do Grossi como um trunfo eleitoral, entendeu que o trabalho dele não era bom. Porque se entendesse que o trabalho dele fosse bom, o contrato teria sido renovado. E não se esperou nem ele terminar o contrato. Ele foi demitido alguns dias antes do fim do contrato. Então isso me parece um elemento objetivo de que quem contratou o Grossi entendeu que o trabalho não era bom. Se fosse bom, o trabalho teria sido mantido. Isso me parece um fato concreto. E até nessa entrevista, assim, eu acho que às vezes algumas coisas que a gente pensa que tem que ter muito dinheiro, muitas questões, na verdade eu acho que nem sempre precisa disso. O Cícero estava explicando que há uma conversa, né, entre a comissão técnica do profissional e a comissão técnica da base de assim, pensar durante a semana qual jogador vai ser utilizado para treinar no principal. Então, quer dizer, isso a gente está falando de organização. Que depois de um treino, depois de um jogo da base, a comissão do profissional recebe recebe os melhores momentos através de um vídeo pelo WhatsApp. Tem um grupo de WhatsApp da comissão técnica lá do Abel Ferreira e tá lá recebendo os vídeos da base. Então quer dizer que a gente está falando de uma comunicação que tu não precisa de um grande investimento para ter. Eu acho que isso que acontece muitas vezes, não só no caso da dupla Grenal, mas em outros clubes, é isso. É essa falta de comunicação, essa integração entre a parte do profissional e a parte da base. E vou pegar um exemplo que a gente teve aqui recente, que foi o caso da figura do Filipão no Grêmio. O Grêmio teve a necessidade e foi lá e trouxe o Riquelme. Claro que tem uma situação ali de que o Riquelme vinha sendo observado, mas teve uma urgência, ligaram para o Riquelme e o Riquelme
tá mostrando tudo que a gente tá vendo agora. Né? O Riquelme é titular no time do Grêmio. Então, quer dizer, se até não tem ainda esse grande status de titular, mas se tornou uma peça importante no meio-campo. Então, quer dizer, é esse tipo de comunicação que eu acho que ela precisa ser melhor alinhada, de você conhecer os atletas. Muitas vezes o que eu acho é que há uma distância entre o profissional e a base a partir das estruturas, né? O Inter tem lá a Morada dos Quero-Queros, e claro que isso não impede dos profissionais acompanharem os meninos. A gente já viu o Roger indo lá em algumas atividades. O mesmo caso do Grêmio, que tem lá a estrutura em Eldorado, uma baita estrutura também que é feita, mas eu acho que às vezes essa distância, ela também traz um impacto. Eu acho que esse dia a dia ele tinha que ser mais próximo entre o profissional e a base. Sem dúvida. Seleção brasileira sub-17 vai disputar agora o campeonato mundial. Hoje ainda o Cícero lembrava isso e lembrava de jogadores daqui. Ele só lembrou, e não é porque o Cícero tenha trabalhado no Grêmio, ele lembrou só de jogadores do Grêmio. São 5 jogadores. E eu lembrei aqui uma convocação que foi feita em maio. Em maio, acho que tinha alguns amistosos, depois do Sul-Americano. E eram 4 jogadores do Grêmio convocados: o Thiaguinho, o goleiro, o Gabriel Menegon, estava convocado também. Deixa eu ver aqui: Thiaguinho, Menegon, o meio-campista, o Thiaguinho, Menegon, o Benjamin também era convocado. E o quarto seria o Gabriel Mack, que está machucado. Teve a lesão. E do Inter só tinha o Raikkonen, que até foi usado pelo Roger no time principal, fez gol até pelo time principal. Cara, grenalização, às vezes dá a favor do Inter, às vezes dá a favor do Grêmio, só que deu 4-1, cara. 4-1. 1h53. A gente estava projetando o time do Inter antes. Só pra. E aí, como o Rodrigo tá acompanhando aqui, eu até falei, Rodrigo, acho que a escalação do Inter não tem muitos mistérios pra quarta-feira, né? A gente tava falando sobre lateral é o Brian Aguirre, né? Volta normalmente. A dupla de zaga, Vitão e Juninho. Lateral esquerda com o Bernabé. Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Bruno Tabata na direita, Wesley na esquerda e Ricardo Matias de centroavante. Eu acho que qualquer coisa diferente disso é invenção. Não sei se vocês concordam. Eu concordo. Não tem o que inventar a roda. É o time do Inter. O Wesley deu uma resposta contra o Bragantino. O Wesley jogando na tem esquerda, que ele prefere. Mas ainda tem um sinal de alerta em relação ao Wesley. Não, a resposta é dar um cruzamento para um gol. É isso, né? Exato. O Wesley não tá jogando nada E na o gol, temporada. né? Mas, vamos lá. Se tivesse o Carboneiro, aí nós teríamos uma discussão. Como é que faz? Tabata ou Wesley? Esse é o ponto. O Roger Mas não teve que tem o perder Carboneiro. Mas o Roger teve que perder o Carboneiro para botar o Wesley na esquerda e o Tabata na direita. Essa era uma bronca. Se o Carboneiro tivesse, ele tinha que tirar o Wesley. Mas a minha Exato. pergunta é: o Roger tiraria o Wesley? Não sabemos. E não vamos Mas, saber. não tendo Carboneiro, podem citar todos os argumentos contrários ao Wesley. Não tem alguém melhor que ele para botar. Não sei. O Vitinho foi mais decisivo que ele esse ano. Tu botaria o Vitinho na vaga do Wesley. Eu acho que tu não pode tirar o Wesley e depois ele fazer um cruzamento muito bom O Roger não tirou ele depois dele não fazer nada. Imagina agora que ele deu assistência. Eu acho bem possível uma disputa de posição entre Vitinho e Wesley pela direita. Pela baseado esquerda, no não. jogo do Fluminense. Pela esquerda eu sou Wesley, mas pela direita o Vitinho banca. Ele entra às vezes com lampejos superiores ao que o Wesley está dando por aquele lado. Eu prefiro o time do Inter com um jogador que nem o Tabata. Eu também. Que também puxa o jogo um pouco pro meio, dividindo ali o protagonismo com o Alan Patrick, do que 2 pontas necessariamente, né, mais agudos, e também tirando, porque o Wesley na direita pra mim é tu jogar com meio jogador a menos. O que é um bom resultado no Maracanã, Vini? O empate é um bom resultado. A derrota, não sei. Perder por 1 gol. Voltar vivo. Um gol ainda é bom. Ruas de fogo depois no Beira-Rio. Mobilização. Discurso motivacional do Alessandro mandando o ônibus parar 1 quilômetro antes para os jogadores caminharem em meio ao Mar Vermelho para criar aquele caldeirão. Mas um gol é complicado, né? Um gol é complicado porque o Flamengo vai fazer um gol nos 2 jogos. Tá, mas vamos de novo. Vou te dar mais uma chance. 00:30 de quarta-feira.
Flamengo 1, Inter 0. Tu não fecha agora? Não. Não fecha. Eu tô prevendo o seguinte: se o Inter consegue algo melhor do que esse 1-0, empatar o jogo no Maracanã. Não, é que aí é quase beira a perfeição. Não, é pelo seguinte, porque são, no mínimo, tu tem 80 mil pessoas no Beira-Rio. Do lado de fora, mais 20 mil. É. E 80 mil pessoas não dentro, não é? Porque são 90 mil pessoas. Quase 100 mil. Nos 2 jogos. Porque são 2 jogos. O jogo do Brasileiro, ele cresce no domingo. Mas esse jogo vai ser esvaziado pelo próprio Inter, né? Mas aí é que tá. Mas o que eu tô dizendo é ele vai ser esvaziado no sentido de que o time... Mas eu acho que quem não consegue o ingresso pra quarta vai no domingo apoiar, né? É o embalo já. É o Flamengo. Agora vai respirar Flamengo. Só que se a resposta do primeiro jogo, eu tenho certeza que o segundo jogo e o terceiro, eles vêm nisso aí, vai querer comprar pro terceiro, mas se não der pro segundo, faz um esforço. E quem não vai, eu vou domingo porque é de dia. 6h30 pelo menos, né? Aquele horário 8h30 da noite, o horário anti-futebol. Então eu acho que são. E aí é muito bom, pra nós também. Imagina, 2 jogos. Imagina se esse jogo de domingo fosse 4 da tarde, que sonho. 11 da manhã. Mas aí não dá, vai que... Aí dá certo, vai que dá certo e o público, o público acaba gostando. A CBF, ela tem uma questão com horários, né? Pra mim, o exemplo do feminino é uma coisa absurda, ter jogo 3 da tarde em dia de semana. Não existe. Então, é pra não ter público. É pra não ter, exatamente. Esse é um lado da televisão, que quem faz os jogos muitas vezes é a grade da televisão. Sim. Que eu respeito profundamente. E acho que isso, futebol tem que ser grato às transmissões de televisão que colocam dinheiro nos clubes para sustentar campeonato. Não se discute isso. Agora, um pouco de bom senso e respeitar não só o clube, mas respeitar o torcedor, a comunidade do futebol, com, 8h30 da noite, pode até ser. Não o que assina, o que vai ao estádio. Isso. Porque o que assina é um baita horário para ver em casa, né? Pode até ser um horário para jogo de futebol. Mas tu tem que ir para Porto Alegre e Curitiba. Curitiba não tem jogo na primeira divisão. No inverno, 8h30 da noite. É possível que esse jogo não dê muito bem. Então vamos botar em agosto, 11 da manhã. Não tô querendo, nem quero 4 da tarde, que é o ideal. Cara, bota 11 da manhã, bota sol pra essa gente. Tem que pensar nisso aí também. Tem que pensar. É que nem, olha aqui, ó. A dupla Grenal não tá jogando aqui, o Juventude está sendo jogando na segunda-feira porque é conveniente. Não é bem assim que se faz. Eu acho que pode haver um pouquinho mais de equilíbrio, sabe? Muito bem, vem aí notícia na hora certa. Na volta das 2 a gente projeta o jogo do Grêmio hoje à noite contra o Sport na Arena, neste horário, às 8h30 da noite. Já voltamos. Santa Massa, Unimed, Steel Pegada, Farmácia São João e Linguiças Borrusti. Subiu a placa. Tudo bem, Rafael Collin? Como é que tamo? Pra mudar o jogo no segundo tempo, hein? Exatamente. É isso aí. Tudo Resta bem. saber se é um Ricardo Matias que tá chegando ou se é um Ener Valência, né? Mas é o seguinte... O Valência já ganhou todas as chances. Já ganhou todas, o Borré também. O Zé lembrou muito bem o gol que ele errou no segundo tempo. Se é o Ricardo Matias, com a estatura dele, ele só cumprimenta, bota esse cabeceio pra baixo, é gol do Inter. E é o seguinte, esse é o tipo de jogada que tem que se repetir a partir de agora no Inter. Chega de levar essa bola até o fundo, pisar nela e voltar pra... Bom, primeiro feliz Dia dos Pais pra todo mundo. Eu já tô atropelando as teses aí, né? Mas assim, chega de levar essa bola pra trás, pra recomeçar. Isso é um perfil do jogo do Roger, que tem que mudar um pouquinho com a presença do Ricardo Matias. O lateral tem que chegar e cruzar. O Bernabé faz isso, mas o Aguirre não tem que cruzar mais pelo chão, rasteirinho pra trás. Tem que ser um cruzamento tipo Wesley ontem, meia altura pra mais, como foi também esse segundo tempo ali pro Borré. E esse é o tipo de jogada que o Inter vai ter que abrir mão. Por que o Inter volta a jogada? Porque ele quer ficar com a posse. Sim. Hoje em dia é muito... Todo mundo quer ficar com a posse da bola. Mas às vezes não precisa, cara. Termina a jogada e aproveita que tu chegou ao fundo e vai até o fim nessa história. E cruza. Repito, porque a partir de agora tu tens Ricardo Matias lá na área com a estatura dele, com a força dele, com o ímpeto, para poder concluir, como ele já concluiu agora contra o Bragantino, como ele tinha concluído contra o Corinthians. E o Nacional. E o Nacional. Então, é isso que eu queria acrescentar. E outra coisa que eu ia falar, mas a Valéria matou a pau, né? Eu tava ouvindo com atenção, apesar do atraso aqui, peço desculpas. Não. Acertou que seria as 2.
a aproximação do Tabata com o Alan Patrick. O Alan Patrick, ele tinha caído de produção, ele é um dos melhores jogadores do Inter, mas ele precisa de ajuda também, porque o entorno dele tá todo em má fase, quase todo em má fase, tirando o Carboneiro, mas o restante, né? Então tem que ter alguém ali para trabalhar essa bola com o Alan Patrick, e o Tabata eu acho que fez muito bem isso no jogo contra o Bragantino. Colin, o Roger disse na entrevista coletiva que a presença do Alan Rodrigues possibilita isso, porque o Alan Rodrigues é um volante que pode avançar pela direita, cobrindo o Bruno Tabata e liberando o Bruno Tabata para se associar ao Alan Patrick. Isso aumenta muito o poder ofensivo do Inter, né, Colin? Pois é, coisa que o Bruno Henrique não estava conseguindo fazer. Apesar de em determinado momento da carreira ele tinha qualidade. 35 anos já. Né? Ele não tá mais aguentando. Essa é a realidade que é difícil pro jogador entender, mas é o atual momento dele. Ele já foi o box to box, ele marcava com qualidade. Pô, o Bruno Henrique no Palmeiras 2019, jogava muita bola, cara. Ele chegava na frente, fazia gols. Agora tu percebe no semblante dele que no primeiro tempo ele já tá esgualepado. Então, assim, botar esse gás aí lá do lado do Thiago Maia ali, pra também ajudar o Tabata, a ajudar o Alan Patrick, e aí permite também que o Aguirre suba pra cruzar, pra botar essa bola no Ricardo Matias. Sabe que eu não sou daqueles de descartar o Bruno Henrique do Inter, do elenco. Eu acho que o Bruno Henrique, por exemplo, segundo tempo, ele normalmente vai ter que trocar um volante. E o Bruno Henrique, pela experiência que tem, e pra jogar meio tempo, ele tem gás e qualidade, ele faz gol, é isso que tu falou, ele ainda tem qualidades que ele sempre mostrou nos clubes que passou. Inteligência, um cara inteligente, experiente. Não, por isso que pode ver que os gols do Bruno Henrique muitas vezes são de bom posicionamento. Isso aí faz o cara que é inteligente. O tal do fator surpresa dentro da área, que ele já falou várias vezes. Ele antevê esse negócio, então eu não descarto. Pra mim o erro é o Bruno Henrique começar o jogo quando tá todo mundo zerado na questão física. Só tem que ver qual é a hierarquia a partir de agora entre ele e o Luiz Otávio, né? Porque assim como o Ricardo Matias está ganhando suas chances lá na frente, talvez o Luiz Otávio tenha que avançar nessa fila aí de aproveitamento, pra gente conhecer um pouco mais esse jogador também. Eles ficam em duas faixas diferentes, porque é Alan Rodrigues e Bruno Thiago Henrique. Maia. Os titulares? Sim. E Bruno Henrique e Luiz Otávio. Ah, tá. Luiz Otávio é Thiago Maia. Pode Luiz ser. Otávio é o 5. Pode ser. Eu acho que pode ser isso. 2 fatos em São Paulo. O clima muito pesado no CT do Palmeiras, que foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, o que não justifica, por óbvio, né? Não justifica em hipótese alguma. No Palmeiras, que ganhou quase tudo nos últimos anos, então, né? Bombas e rojões foram arremessados no CT do Palmeiras. E no Corinthians, a notícia de ontem à noite, Rodrigo: o impeachment do presidente do clube. São dois cenários totalmente assustadoras diferentes. as imagens das bombas, né? Assustadoras as imagens das bombas. Apesar de serem dois gigantes do futebol paulista e brasileiro em crise, são contextos bem diferentes. O Corinthians está uma esculhambação já há algum tempo. Teve uma gestão desastrosa, houve o impeachment e, pelas notícias que a gente acompanha, a situação financeira, institucional e política está devastadora. E a torcida protesta, com motivos para protestar. O Palmeiras é o contrário. Perdeu pro Corinthians, tudo bem, mas o Palmeiras é um time multicampeão. Se a gente pegar quais são os cases de times que ganharam tudo na sua geração, o Palmeiras do Abel Ferreira vai estar na lista. Não sei se é o time mais multicampeão da história do futebol brasileiro, mas está no top 5, no mínimo. O Abel Ferreira, se não é o técnico mais vencedor da história do futebol brasileiro, é um dos mais. Do Palmeiras Palmeiras disparado. Impressionante. E a torcida faz um atentado, chamado corretamente de atentado terrorista. Pela direção do Palmeiras, porque as palavras fortes têm que ser usadas. Sabe, eu vou usar uma frase do ex-vice de futebol do Grêmio, Denis Abraão, que tá gozado, tá, né? Isso aí tem cara de ter outra coisa que não tem nada a ver com a derrota ou com o momento. Claro que tem. É uma questão, nem é não é política, é quase social. O que acontece? Primeiro, Leila Pereira, eu não sou palmeirense, mas eu sou leilista. A Leila Pereira deu um discurso há uns 2 anos,
perguntando qual era a utilidade de uma torcida organizada. Aí tu virou leilista. Virei leilista, claro, porque essa figura de torcida organizada, ela deixou de existir. Eu não vou dizer que na origem não existisse, não, pô, eu vi grandes torcidas organizadas no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, algumas até cujos nomes continuam, mas cujas posturas não tem mais nada a ver com o que eram antigamente. Hoje são células, muitas vezes células criminosas, ligadas a facções criminosas nacionais ou regionais, que agem de acordo com isso aí. Não estou dizendo todas as facções, mas existe isso. Isso aí é a polícia que está dizendo, não sou eu. E enquanto houver isso, a Leila deu um pau na torcida organizada, perguntando qual era a utilidade, a torcida organizada mostrou a sua utilidade. Fazer terrorismo quando o time não ganha. Mesmo sendo um time, não tem lógica, Débora. Eles não cobra coerência, cobra o seguinte, ameaça, para ter extorsão. Onde tem ameaça, tem extorsão. Porque eles agora vão cobrar segurança. Sabe? Essa é a prática, seja no Palmeiras ou em qualquer clube brasileiro que tem essas células. Então é isso. Agora é terrorismo, é bandidagem. Sabe? É como ter facções criminosas rivais, rivalidade criminosa também. Existe tudo isso dentro desses grupos organizados de torcedores. E existe uma coisa que é pior, ou seria melhor: torcedores inocentes envolvidos, inocentes úteis para essa gente. Que são pessoas que ainda querem torcer, que acham bonito o espetáculo e que vão para o estádio envolvidos por um ambiente pseudo de alegria. Tu sabes, que eu gosto da parte boa das torcidas organizadas. Eu acho que as torcidas organizadas, elas conseguem criar aquele clima que torna o futebol mais divertido à moda brasileira, com festa, com cânticos, com cantoria. Agora, qual é o problema da organizada? Eu vou citar um exemplo que eu vi uma vez há muito tempo num jogo do Flamengo no Maracanã. A faixa de uma organizada do Flamengo dizia assim: nada do Flamengo, tudo pelo Flamengo. Esse pra mim tem que ser o espírito de uma torcida organizada, sem benefícios e sem a direção ficar refém da organizada, porque se o propósito é torcer pelo time tem que ser o propósito, por mais redundante que pareça essa frase. Não pode ter aquela coisa, se dá benefício, a torcida apoia, se não dá, a torcida não apoia. Não, mas não é a paixão pelo clube o principal, então que seja a paixão pelo clube o que move. E me parece nítido que no caso do Palmeiras é uma retaliação pela Leila ter cortado esses benefícios. E claro, quando o Palmeiras ganhar tudo, não tem pretexto para protestar. Quando o Palmeiras tem um resultado ruim, que na minha opinião é um grão de areia perto de um grande case de sucesso do futebol brasileiro nos últimos tempos, aí eles vão lá e fazem esse atentado terrorista. E eu preciso registrar também, a torcida cantou "Ei, Abel, vai tomar naquele lugar". O Abel Ferreira, ele pode ser uma mala, ele pode ser mal educado nas entrevistas, ele pode passar do ponto, xingar o juiz, tudo isso é verdade. Mas ele é um grande treinador e é o técnico mais vitorioso do futebol brasileiro nos últimos tempos. Aí porque ele foi eliminado de uma competição que é a Copa do Brasil, que está no terceiro patamar de importância, né? Atrás da Libertadores e do Brasileirão. Aí a torcida, o estádio inteiro vai cantar isso pro Abel? O técnico mais vitorioso da história do clube? Não, aí não. Rafael Collin. Pro Abel, imagina pro resto, né? E pro Mano, o que o torcedor deve dizer hoje? No que o torcedor deve se apegar pro Grêmio melhorar hoje, diante do Lanterna Esporte? Sinceramente, é difícil se apegar a alguma coisa. É mais assim, na gurizada que o Mano vem aproveitando, no Riquelme, no Alisson, porque nos demais setores é mais do mesmo, um pouco de melhora defensiva, mas aí o Grêmio cai bruscamente em termos ofensivos. É um time que a cada rodada não convence, e o torcedor, ele vai ter que se apegar ao adversário do Grêmio, porque ele vai perceber que é o Lanterna, que não ganhou nenhuma partida, que vive um dos piores momentos. É a pior campanha do brasileiro de pontos corridos. Do esporte, né? Em Série A é o pior momento da história. 6 pontos em 16 jogos.
São apenas 6 empates, então a tendência é que seja um time que venha para se defender e o Grêmio vai ter que criar alternativas. O Mano, que é a tua pergunta, ele vai ter que criar alternativas, novidades para o Grêmio superar esse adversário. E esse é um jogo assim que tu tem alguns jogos, se fosse um time mais forte, daria pra pensar assim, o importante é vencer e depois esquece um pouco o desempenho e depois ver o que dá pra fazer em termos de evolução. Mas hoje é um jogo, pela dificuldade que o adversário tem, que tu tem que vencer e convencer. Faz 8 meses que o Grêmio deve desempenho. Isso. É hora de mostrar um algo a mais, assim, que sinalize uma esperança pro torcedor de que até o fim do ano o Grêmio pode ter algo diferente. O Riquelme, todo mundo se empolga, é jovem da base. Normalmente quando vem um jovem da base, o torcedor realmente fica empolgado. Mas nessa função do articulador do meio de campo, é perigoso tu ficar apostando todas as fichas no guri da base, de que ele vai assumir tudo, que vai assumir o jogo, que vai cadenciar uma partida... acelerar na hora certa. O Gabriel Carvalho reduzir a velocidade no Inter na outra. sofreu um pouco isso. Exatamente. Daí teve o decréscimo, daí veio o negócio e tá tudo bem. É isso, Debona. Não tem muito diferente de uma avaliação dessas, assim, que eu possa achar que o Grêmio vá de uma hora para outra, assim, eu tô surpreender. contigo. Acho que é muito na conta do adversário do que no próprio Grêmio. Mas perder é proibido, né? Proibido. Empatar é proibido. Empatar e perder é proibido. Eu acho que se empatar... eu hoje estou tem prevendo... consequências. Eu tô bem... Eu tô... Sabe, o fim de semana começou, a vitória do Inter me empolgou até pro jogo do Grêmio, sabe? Já tô achando que o Balbuena vai estrear com gol. Porque ele não vai ter muito trabalho na defesa, é o normal desse Eu acho jogo. que é um jogo pra ver justamente as novidades, né? Balbuena, o Carlos Vinícius. Vinícius, né? Nas Vinícius. Eu acho que tem motivos. O horário é ruim, mas tem motivos assim pro cara convidar o pai, como eu disse hoje. Convida o pai, ou o filho convida o pai, ou o pai convida o filho. Vamos lá, vamos no jogo do Grêmio. Pô, mas essa hora, cara, vai estar o Balbuena, primeiro jogo do Balbuena. Eu acho que pra ver o jogo tem bons motivos. Eu acho que sim. Eu não sei se tem muitos motivos pra esperar uma boa atuação. E se isso tá mais na conta do Grêmio ou do Sport? Tá, mas eu acho que tá mais na conta do Sport. Uma vitória do Grêmio com uma péssima atuação e sofrida também, acho que pelo momento do Grêmio é algo que... Mas o Grêmio ganhou do Fortaleza sem jogar bem também. Mas o Fortaleza tu ainda respeita a partida contra o Fortaleza. O Sport é algo... um arremedo de time. É um time de Série B jogando Exatamente. O Fortaleza tá num péssimo momento. Mas a gente viu o Fortaleza aí nos últimos anos, né? Com o Vojvoda. Teve troca no comando, né? Exato. Tem uma memória ali no Fortaleza de bom futebol. Agora o Sport é difícil, né? E é um time que não ganhou. Então... E eu, sinceramente, eu não vejo um cenário onde o Grêmio não vença esse jogo. Eu fico curioso só pra saber como é a repercussão caso o Grêmio, por exemplo, vença por 1-0 apertado. Eu acho que mesmo vencendo por 1-0 apertado, por exemplo, vai existir um ambiente de cobrança. Melhor do que perder, obviamente, ou empatar, mas a cobrança ela vai estar presente. Acho que além agora de só tudo... tem o brasileiro, né? O Grêmio vive esse ponto de que tem a semana pra treinar, né? Logo em seguida tem mais uma pausa pra data FIFA. Então, quer dizer, acho que essa melhora que foi prometida pelo Mano antes da pausa pro Mundial de Clubes, esse é o momento. Os reforços estão chegando, claro que não é uma resposta imediata. Hoje tem o primeiro jogo do Balbuena, mas é agora. E claro que tem ainda uma expectativa. Quantos jogos foram depois do Mundial? Alguém lembra aí? São... Contando o Sul-Americano? Contando a Sul-Americana. Eu acho que tá numa média de 7, 8, tá? Posso estar bem enganada, mas acho que é isso. Fiz algumas anotações sobre o Vasco, a gente vai transmitir logo mais. Porque eu quero fazer essa vírgula, né? O Mano prometeu que o Grêmio ia jogar bem depois do Mundial de Clubes. Aí jogar bem contra o Sport. Não. Um pouquinho, né? Vamos ver aqui, até vou pegar. O Grêmio ganhando hoje, eu tava vendo aqui, uma posição é certo que ele ganha bem, que é a do Corinthians. Ele vai a 23 pontos, o Corinthians tem 22. São 9 jogos. O mesmo número de jogos. Muita coisa, hein? Muita coisa e não jogou bem ainda. E dependendo do resultado do Ceará, igualmente. Se ganhar deixa eu ver aqui, não. O bom é que aqueles times ali mais da parte de baixo, todo mundo... Não, e assim... Joga o Vasco, né, contra o Atlético Mineiro, que o Vasco pode chegar a... 18. Vai a 18, né? Mas, por exemplo, o Santos joga com o Cruzeiro.
né? O Cruzeiro ainda lutando para manter essa pontuação de líder, já que o Flamengo venceu ontem e tem 40, né? Pode ser o campeão simbólico desse primeiro turno. Mas o Fortaleza acabou perdendo, que aí a gente está falando parte de baixo. O Vitória também perdeu, então tem essa questão envolvendo o Santos e o Vasco. Isso. Então uma rodada que ali os times mais da parte de baixo acabaram tropeçando nessa rodada até o momento. Mas aí, né, assim, eu tenho acompanhado alguns jogos do esporte, não tem... Não vai nem secar hoje, velho. Não vou secar. Não? Não tem. Gente, assim, se o Grêmio não vencer, é a notícia da semana. Do século? Não, do século não. Mas é a notícia da semana. Dentro de casa, na arena. Por mais que o Grêmio tenha um ano de dificuldades, o Grêmio... Acho que o campeonato do Grêmio hoje é jogar contra o Fluminense fora e perder. Mas em casa, contra os times de baixo, ali da segunda página da tabela, ele vai fazer a pontuação necessária. Venceu o Fortaleza, teve dificuldades, teve o pênalti, mas venceu. E acho que vence o Sport também. Agora, o grande ponto a ser analisado sobre o Grêmio é qual desempenho vai ser apresentado nessa vitória, que eu considero certa. Vai ser uma vitória com um desempenho que mesmo assim não deve servir, né, Barão, como um parâmetro. Venceu o Sport jogando bem, mas é um sinal, porque o Grêmio não joga bem contra ninguém. É sinalizar uma evolução, exatamente, né? Que a gente espera tanto uma evolução do Grêmio, mas tá difícil. Eu acho que ela pode vir com uma evolução de setores, o Colin, e por isso que eu tô tô em cima do Balbuena. Tá bem, hoje é o primeiro jogo, não vai, mas o Balbuena com o Wagner Leonardo, eu acho que aí está a nova zaga do Grêmio. Ali está a nova zaga, porque o Wagner Leonardo tem condições de fazer os jogos na sequência, o Kahneman não tem mais. O Kahneman hoje está fora pelo cartão, mas ele não tem condições de jogar todas as partidas. Concordo com mesmo sendo de domingo a domingo. Então, a nova zaga do Grêmio a se entrosar é Balbuena e Wagner Leonardo. Ela começa a jogar hoje. Onde o Grêmio conseguir resolver alguns problemas de defesa, e isso envolve também o meio-campo da proteção, eu acho que o Grêmio já começa a mostrar a evolução. Eu não acredito que o Grêmio vai mostrar a evolução do time inteiro a partir de um jogo, entendeu? Mas tem que começar por algum setor. Eu vejo a defesa com problemas de anos. Acho que de antes da gestão do Alberto Guerra. O Romildo deixou essa herança, com o Jeromel envelhecido, o Kahneman com problema físico, e não se fez a reposição que era naquela época, e o Guerra não acertou também essas reposições. Então acho que a defesa, o Balbuena é muito importante para o Grêmio, que ele jogue bem, se não jogar vai continuar mais do mesmo. E tem uma outra coisa, né? É uma necessidade de somar pontos em casa, porque o Grêmio vai depois na sequência, nos próximos jogos, tem duelo contra o Galo jogando fora de casa e tem duelo contra o Flamengo. Eu não sei se... Eu acho que não são em sequência até. Não, tem o Ceará na arena, tem o Ceará, 23 de agosto, num horário... Atenção, Grêmio e Ceará, próximo jogo em casa, depois de um domingo às 8h30. Uma segunda-feira. Um sábado às 9h. Sábado, 9 da noite. Cara, isso aí eu acho que é meio preconceito contra o Rio Grande do Sul. Por quê? Por um mérito nosso. Nós vendemos pay-per-view pra caramba. E aí, então bota em qualquer horário. É que eu tenho umas broncas, assim, tenho umas manias de perseguição. Eu sou gaúcho, daqueles assim, meio vira-lata, sabe? Por exemplo, vocês viajam pra São Paulo. O Rodrigo viaja bastante. Aeroporto de Congonhas. Não existe lugar no Brasil, região, o estado no Brasil, que tu embarque mais de ônibus em Congonhas do que o Rio Grande do Sul. Vamos chamar Leonardo Acosta, o maior especialista em aviação. Nem Santos Dumont sabia mais de aviação que Leonardo Acosta. Praticamente todos os voos que vêm para Porto Alegre, das empresas mais variadas, tu tem que pegar o ônibus embaixo. Agora, se tu vai, por exemplo... Não, e é uma zona, aquela sala, né? Exatamente. Agora tem novidade, hein? Natal. O portão de embarque. Natal, Fortaleza, pega assim pro Nordeste ou pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é tudo lá em cima, sabe? No Finger que tu entra. Gente, a televisão tá fazendo a mesma coisa. Pô, eles vendem pay-per-view, então tira a torcida, nós não queremos em estádio. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de parcimônia nisso. Quando o Luiz Soares estava no Grêmio, vazou uma notícia que era verdadeira, que o Soares não gostava de viajar em voo comercial. Ele queria voo fretado. E era verdade. Eu ficava imaginando
Primeiro eu pensei, mas que frescura. Mas eu fiquei imaginando o Soares naquela sala no térreo do aeroporto de Congonhas, na fila para pegar o ônibus para embarcar para Porto Alegre de volta. E o tumulto com o Soares. São coisas pequenas, não muda a vida praticamente de ninguém, mas são coisas que, se tu analisar o macro, tem algum significado. Por que os voos de Porto Alegre, na sua grande maioria, saem de Congonhas pelo pior lugar? A minha mãe é pernambucana e quando ela vai pro Recife e volta para Porto Alegre, ela diz que não precisa olhar o painel para saber onde é que é o voo para Porto Alegre. É só ver onde tem gente de camisa do Grêmio e do Inter. Diz que é o único povo que viaja de avião com a camiseta do time do coração. Qualquer voo para Porto Alegre tem um gremista ou colorado ou os dois. Aliás, a doutora mãe do Rodrigo, Silvia. Doutora Silvia, minha médica em eventos especiais, ela motivou do Rodrigo fazer o maior, assim, ter a maior preocupação da vida para fazer uma crítica a um time. Porque o Rodrigo tem a família da mãe dele, toda ela torcedora do Sport. O Rodrigo precisava dizer que o Sport é um time que está muito mal, que o Grêmio é favorito no campeonato. Aí ele começou a se escudar nas relações familiares com o Leão da Ilha, para dizer, olha, eu sou filho de torcedora do Sport, eu sou neto do torcedor histórico do Sport. Mas o Sport não joga nada. E eles ouvem, meus tios e primos escutam a gaúcha. Teve uma vez que a minha tia ficou furiosa com o Guerrinha, porque o Sport estava mal, não tão mal quanto agora, tá? Mas estava mal. Aí o Guerrinha deve ter dito algo do tipo, né? Pode o ser jogo é viajando. às 8h30, às 9 pode ser viajando. Aí alguém deve, não, mas o Sport vai perder motivado. Ou então, bota teu dinheiro no Sport, então. E o pessoal não gostou muito. E por isso que eu fico, e com toda, do fundo do meu coração, Sport, time do meu falecido vô, rubro-negro mais fanático que eu já conheci, eu fico triste por ver o Sport nessa situação. O Sport é um clube de massa, tem torcida em todas as classes sociais do Recife. Clube tradicional do Pernambuco. O Santa Cruz é mais povão, o Náutico é mais elite e o Sport tem torcida grande em todas as massas. E é um povo que gosta de futebol, que mesmo na crise está ocupando a Ilha do Retiro com bons públicos. E olha a Kelly Costa no Sport TV. Bom, desculpa, chamei a atenção pela Kelly, que estava com a gente até aqui, vai voar lá no Rio de Janeiro. Mas então o Sport é um clube grande e o Nordeste gosta de futebol. Eu vibro quando tem clube grande do Nordeste na Série A. E é uma pena que o Sport esteja nessa situação. 2h30, marcou o sinal da gaúcha. Me lembrei agora de uma historinha. Nosso falecido, saudoso Colin trabalhou com ele, Roberto Brauner. Pô, gente boa demais. Sensacional, o Brauner, uma baita saudade. O Brauner era torcedor declarado do Pelotas. Veio de Pelotas, era torcedor do Auro Cerulli. E o Brauner foi narrar um jogo do Pelotas contra um da dupla Grenal. Gol do Pelotas, gol do Pelotas, gol do Pelotas. Só que aí é o seguinte, ele vai pela Rádio Gaúcha. Era muito legal. Aí ele é conhecido, ele é visto como o da imprensa de Porto Alegre. Certo. E os pelotenses, como um todo, assim, Pelotas, Brasil, eles têm uma identidade. Pelotas tem uma identidade forte. Por isso que a gente lamenta Pelotas estar fora da primeira divisão. E o Brauner começou a narrar o jogo. E dali a pouco o gol da dupla Grenal, sei lá se do Grêmio. E ele fez o grito normal, né? E os caras, da época, era muito próximo a cabine continua sendo, do público, e a torcida se voltou contra ele. E ele se abaixou, e ele continuava narrando o jogo sem ver. E se abaixou, e ele tinha, na bolsa dele, tinha ganho uma camisa do Pelotas. Ele narrava e botava a camisa pra cima e girava a camisa do Pelotas. E o pessoal brigando com ele, jogando copo, jogando coisa da cabine da Gaúcha. E o Bruno lá com a camiseta do Pelotas. 2h32, vamos ao intervalo. Na volta tem mais Sala de Domingo. Ainda hoje vamos votar no lance da rodada. Te liga, já voltamos. Anunciando que hoje, logo mais, daqui a pouco, daqui 25 minutos, Colin, no Antônio Davi Farina tem Veranópolis e Inter de Santa Maria, jogo de ida da semifinal. E às 7h30 no Estádio do Vale tem Novo Hamburgo e Aimoré. O Aimoré é o melhor time dos quatro? É o melhor time dos quatro, sim.
competição mostra isso, a Foi líder tabela. absoluto, né? Foi líder. Só que agora é clássico, né? Quem passar dessa semifinal, Sobe. ele conquista 2 objetivos, né? Ele sobe pro gauchão e elimina e faz o... E Deixa faz o rival no acesso. o rival ficar no acesso mais uma temporada. Então, assim, e de um O lado... que você vai fazer hoje às 7h30? Cara, eu vou estar ligado nesses jogos aí. Porque eu trabalho até às 6. Não, mas o do. Convidar pra ir lá. Não, mas o do Veranópolis Pois é. é às 3. Sim, o do Veranópolis é às 3. E O clássico que é às 7h30. 7h30. E tem Rogério Zimmermann de um lado, que é o técnico do Novo Hamburgo. Chegou no início, alguns jogos do Novo Hamburgo não começou bem, e aí trocou de treinador. O Rogério Zimmermann assumiu e fez o Novo Hamburgo chegar num nível mais interessante aí pra semifinal. E do outro lado, o Paulo Henrique Marques, que tá em todas, né? Já Sempre subiu, fazendo um bom trabalho. já subiu 3 vezes. Ele é o Poleto dos anos 2020. E quando ele fez o São Luís subir, ele engrenou aí uma sequência muito bacana do São Luís, permanecendo na elite do gauchão, que também é outra grande conquista, né? Não é só subir, é permanecer. Então, são 2 técnicos muito cascudos, um Aimoré muito mais técnico, mas um Novo Hamburgo ao estilo Zimmermann que a gente conhece. Vai ser pegada, vai ser marcação, vigor físico. E do outro lado, perdoem os amigos de Veranópolis, mas existe um favorito, que é o Inter de Santa Maria, que fez um dos maiores investimentos da divisão de acesso, que fez a 2ª melhor campanha. Só que é o seguinte, primeiro jogo é em Veranópolis, e o Veranópolis também tem um técnico que chega. Nessa temporada ele conseguiu ser campeão mato-grossense, treinando o Primavera, enfrentando o Cuiabá na Arena Pantanal. Isso aí é uma façanha. Então o Gelson Conte, esse centroavante dos bons do nosso interior, ele é o treinador do Veranópolis. Meu grande amigo. E é muito experiente. E eu já tô né? sabendo, sabe quem vai estar no vestiário do Veranópolis? Eduardinho? Não, Diogo Olivier. Ué. O Diogo essa semana fez exatamente o que o Cole está falando sobre o Inter de Santa Maria, e lembrando a comunidade de Santa Maria, há quanto tempo não vem figurando no Campeonato Gaúcho, e também se valendo do fato que o estádio da Baixada tem lotado. Sim. Nos últimos jogos tem tido um baita público. E tá bonito de se ver. E o Diogo botou, disse, olha, no Veranópolis... Aí já fiquei sabendo. Agora eu entendi. Já fiquei sabendo que Coluna a coluna de Diogo Olivier estará no parede. quadro de recados. E aí vai ser o discurso, eu já imagino. Olha o que estão dizendo, que vocês são derrotados, que não sei tem. Que é muito fácil entender, interpretar o que o Diogo disse, né? Que não há. Aqui estou advogando, né? Pró Diogo Olivier. Não é nada contra o Veranópolis, que esteve com muita competência por muitos anos na Série A. Quase 30, né? Quase 30 anos. E Santa Maria, grande centro. Aliás, uma cidade que sofreu tanto nos últimos anos, né? Por outras razões. Tá batendo na trave e tá merecendo voltar à elite do futebol. Desde 2011 fora. E quando chegou, ficou um ano e caiu de novo, né? Então, tá muito espaçada a presença do Inter de Santa Maria. Acho que 2008 ele jogou. Cara, então sobre o Inter de Santa Maria. O Inter de Santa Maria é 2011. Eu Não sei se vocês. Sim, antes um ano em 2008. Não sei se 2008, vocês antes, né? seguem ele. Grande, gigantesco Marcelo Canelas, repórter multipremiado, Sim, de de mais Santa Maria, premiado do fantástico. Brasil. Canelas estava no jogo passado, Inter e Bagé, Inter e Bagé. 2-0. E ele fez, com toda a capacidade técnica que ele veio, o domínio poeta, de né? televisão, é um poeta também no Instagram. E ele fez assim um texto maravilhoso, em 30 segundos praticamente, mostrando os 2 gols. E diz assim: segunda divisão não tem torcida. Aí ele mostra o estádio todo lotado. Não tem emoção, ele pega e mostra os 2 gols. E aí ele não tem emoção, ele pega e dá um grito. Aí ele vira pra ele mesmo. Grande Marcelo Canelas, torcedor, fanático pelo Inter de Santa Maria, ele que de Santa Maria é também. 2 atacantes do Inter de Santa Maria. O Wilson Júnior, por um lado, que foi muito bem no Guarani de Bagé, ajudou o Guarani a voltar para um patamar interessantíssimo, né? Do futebol gaúcho, que é a elite. E do outro lado, o Jarro, que já passou por muitos times. E são 2 caras muito rápidos e fortes do nosso futebol do interior.
e que são difíceis de ser marcados. Então, esse ataque do Inter SM é Como muito é que tá bom. Como é que tá o Vitor Júnior? O Vitor Júnior, eu não sei se ele permanece, se ele ainda tá no Inter Ele SM. saiu? Não sei. Ou de repente é um banco de reservas. Foi uma contratação forte também, né? Um jogador que passou por... Jogou no Inter, se criou no Inter, jogou no Curitiba, jogou no exterior, rodou bastante, voltou aqui pro interior, jogou no Pelotas. E o último clube era o Inter de Santa Maria, mas sinceramente eu não sei se ele ainda permanece lá no Inter Até 21 de julho ele tava. Saudar a grande campanha do Caxias, que ganhou mais uma ontem na Série C do Brasileiro e é o líder e... Sobra, né? Teremos 2 quadrangulares. Ganhou de 1 a 0 na segunda fase. Teve dificuldade ontem, né? Teve. 0 a 0 até o finalzinho lá, quase 40. O Caxias fez 1 a 0. Olha só, o nosso presidente da SEG, Zé Nunes, ele vai... Da SEG não, da ARI, vocês estão rio-grandenses de empresa, ele hoje vai ser comentarista do Clássico do Vale, entre Aimoré e Novo Hamburgo. Olha o tamanho dessas decisões aí. Eu tô com o cole nessa aí, eu tô ligado na segundona, cara. É a competição mais difícil do mundo, né? O presidente do Aimoré manda mensagem, Ronaldo Vieira. Será um grande clássico. Abração. Sem dúvida nenhuma, né? Claro. 2 grandes clássicos no Vale dos Sinos. Esse hoje em Novo Hamburgo e depois no... Monumental do Cristo Rei, como dizia Celestino Valenzuela. É, isso aí. Rafael Colli, qual é o lance da rodada, hein? Assim, no mais, a recuperação do Inter, né? Eu fiquei surpreso com a recuperação do Inter. Eu não acreditava, porque a última coletiva do Roger, depois da eliminação na Copa do Brasil, ele disse assim, perguntaram pra ele, o que fazer agora? Agora é trabalhar o mental, recuperar a confiança dos jogadores. Eu achei assim muito básica essa resposta dele, muito protocolar e não estava enxergando alternativas táticas que ele pudesse, porque ele também não é assim, ele não vai conseguir recuperar todos que estão mal, e são vários, né? Jogadores que estão vivendo um momento técnico ruim. Então eu esperava alguma novidade do Roger, mas ele acabou sendo, acho que, inteligente, né? Colocando o Ricardo Matias no lugar de 2 jogadores que não vinham atuando bem, e passou muito pela presença do Ricardo Matias essa vitória do Inter. Então acho que essa recuperação do Internacional às vésperas do jogo contra o Flamengo é o lance da rodada para deixar o ambiente um pouco mais aliviado para os lados do Beira-Rio. E aí, Zé Alberto? Para mim é Ricardo Matias. Ricardo Matias é o lance da rodada, à medida em que no jogo contra o Fluminense muito se pediu que ele fosse titular. Acabou não sendo. Foi um assunto já durante a semana. Sim ou não, o Roger não votou. E aí vem o sábado e ele entra de titular, faz 2 gols, decide o jogo, melhor em campo. Então, quer dizer, ele é o fato da rodada, podendo até continuar sendo discutido mas o Ricardo Matias, para mim, é o lance da rodada. Que tal, Rodrigo? Eu vou de Ricardo Matias também, porque a vitória contra o Bragantino seria um fato muito genérico. O Ricardo Matias é um fato específico que pode impactar no todo da temporada do Internacional, mas principalmente no jogo contra o Flamengo. Ricardo Matias. Vini Moura. Eu vou falar o Ricardo Matias, mas especificamente o primeiro gol dele no jogo. Por quê? Um aproveitamento, uma qualidade simples. Qualidade simples. Não fez nada de mirabolante. Ele simplesmente virou o pé para que a bola encostasse e fosse em direção ao gol. E por incrível que pareça, é algo que estava escasso no time do Inter. Então o meu destaque é o primeiro gol do Ricardo Matias, da vitória por 3-1. Muito bem. Daqui a pouquinho a Valéria, que está também Qual é o teu lance? Meu lance da rodada, eu acho que tá bem votado, né? Eu acho que é o fato criado, a necessidade do Roger criar um fato no jogo contra o Bragantino, que é um time que oscila, que tá mal, que perdeu 6 jogos seguidos. Todas essas vírgulas a gente sabe, mas ele, Roger, precisava apresentar ao torcedor, ele tinha que dar uma satisfação ao torcedor.
que é o reconhecimento de que o trabalho dele não está sendo bom, que o time dele estagnou e que nesse momento o Inter do Roger já jogou bem, mas não consegue jogar bem porque estagnou. E isso, por óbvio, tem responsabilidade do treinador. Ele precisava dar uma satisfação ao torcedor e ele deu, através de uma mudança importante no comando do ataque, porque a gente está aqui desde janeiro falando do Valência e do Borré, né? Mais do Valência do que do Borré. Então eu acho que é um bom voto, sim, a escolha do Ricardo Matias para ficar agora no time para quarta-feira contra o Flamengo. Se eu te disser assim, ó, aqui, ó, mandar um abraço para Bagé, Bocão e Pirulito, vai achar que é um meio-campo, né? É. Uma linha de meio-campo. Não, são apenas gaúchos churrasqueiros lá em Jaboatão dos Guararapes, Rodrigo, lá em Pernambuco. É como se fosse Canoas. Meus familiares. Exatamente. Meus familiares lá em Jaboatão estão fazendo um churrasco, até porque são dois. Churrasco tipo exportação, porque o Bagé, o pai, é vô, pai e neto. O Bagé é o melhor assador da região carbonífera. Exportou o filho para Pernambuco, que é o melhor assador de churrasco em Pernambuco. E vem aí o Pirulito, que é o pernambucano da família, que vai se especializar também nesse tipo de assados gaúchos lá naquela terra. E para as gurias lá que também estão lá, a Rafaela, a Mariana e a Priscila. Vai começar o momento mais esperado do maior show de ofertas do mundo. O mega aniversário tá cheio de surpresas imperdíveis. Amanhã tem condição especial de eletroimóveis só na Lojas Quero Quero. Mega ação de ofertas é na IESA Nissan. Sicredi, somos do Sul, somos do Brasil. Dia dos Pais está na Claro, kto.bet.br e Trilegal, diversão e prêmios para sua vida muito mais Trilegal. Há uma odd interessante para a vitória do Grêmio, hein, Colin? Pois é, um jogo assim, em que há uma diferença grande dos times, Grêmio e Sport, normalmente paga 1,30, 1,20 e poucos, uma vitória do Grêmio. Hoje está pagando 1,80. Isso, óbvio, leva em conta o atual momento ruim do Grêmio também, não só do Sport. Então, o cara quase ganha dobrado aí numa vitória simples do Grêmio para hoje, 1-0 contra o Sport. O Sport já tá fui pagando, lá na KTO. Hã? Quanto é que tá pagando o Sport? Ah, pois é, vamos ver aqui. Não, porque eu acho que essa não preferência do Grêmio não pode migrar direto pro Sport. Acho que o empate deve estar pagando pouco. 3,40 o empate e 4,50 a vitória do Sport. Achei que pagava mais o Achei Sport. que pagava mais o Sport. E achei que pagava menos o empate. Mas o Grêmio 1,80 aqui tá bom. Bom de fazer. 80 ou 1,90? 1,80. 1,80, quase dobra. Quase dobra. Uma vitória simples aí que apesar do momento ruim do Grêmio, não é nada difícil de acontecer. Agora, jogão foi ontem à noite. Bahia e Fluminense. Pô, que jogo, cara. Teve duas viradas, né? O Fluminense sai na frente, o Bahia vira, aí o Fluminense vira, e no finalzinho, praticamente o último lance do jogo, o Bahia empata com o lateral Luciano Juba. O legal, sim, que os dois times, o Bahia, por estar jogando em casa, naturalmente foi pra cima, né? E o Renato a gente conhece, o Renato ele é esperto, bota também o time pra frente. Diferentes, mas eu me atrevo a dizer, pela carreira que eu já conheço dos dois, o Renato é mais técnico do que o Rogério Ceni. São bem diferentes. Bem diferentes. O Renato é mais técnico do que o Rogério Ceni. Fica para próximos debates. Eu concordo contigo, o Rogério Ceni, ele tem suas conquistas já, ele tem seu trabalho reconhecido, mas eu acho que precisa tanto é que um pouco mais. Da geração dele, de grandes jogadores, cara, sobra ele, deve ter mais um ou dois só. Foi uma geração que não gerou ou não conseguiram se criar os grandes técnicos, e o Rogério saiu, parou de jogar, foi técnico do São Paulo, do Fortaleza, do Bahia, foi campeão brasileiro com o Flamengo e sabe, parece ter mais, então quer dizer, é um bom técnico, mas eu acho o Renato mais técnico do que ele. Mas são momentos diferentes até, né? Na carreira. O Renato ganhou a Copa do Brasil do Fluminense em 2007, o Renato, né? Com o Renato, né? Como técnico do Fluminense. É aquela que o Roger faz o gol. Com o Renato é o treinador, isso, certo?
Então, depois daquilo, o Renato foi vencer um título em 2016 só. Mas né? sabe que eu não boto só a questão dos títulos, eu concordo contigo, teve um espaço meio grande, o Renato parece meio que abandonou a carreira ali, né? Mas eu acho que pela questão de impor um estilo pro seu time, o Renato é mais definido. Tu pode até discutir, não gostar do estilo, do jeito do Renato de trabalhar, mas o Renato tem um jeito de fazer e que consegue alguns resultados muito interessantes. O Rogério, me parece que mesmo o Rogério é mais estudioso, é mais acadêmico, mais tentando ser o moderno, e o Rogério pode ter alguma dificuldade. E olha que o Bahia tem investimento também. Né? Eu acho até que esse estilo tu encontra, porque eu recordo do Renato ali no início dos anos 2010, por exemplo, ainda era um Renato que por exemplo, ia no Grêmio para apagar incêndio, né? Aquela coisa, e enfim, mas ainda tem alguns treinadores que eu ainda acredito muito no futebol brasileiro, que é o Rogério Ceni e o Roger. Eu acho que, assim como a trajetória de vários técnicos, eles sofrem algumas resistências às vezes por conta de, podemos dizer, algumas inexperiências como treinadores, mas que com o tempo, eu acho que em algum momento eles vão acertar a mão, assim, Zé, de se tornarem treinadores com trabalhos sólidos e vitoriosos. Eu acho que o Roger teve um momento ali que eu até temia, porque o Roger ficou fora durante muito tempo. Juventude é muito responsável pela volta do Roger aos campos, que depois traz ele para o Inter. O Rogério não. O Rogério fica menos tempo entre um clube e outro. E para mim isso é muito bom. Então eu espero que os dois tenham sucesso. Claro, eu gosto do Roger e admiro demais o Rogério Ceni. Mas o dia que eles saírem de determinados clubes, que eles não fiquem um período, porque hoje em dia no futebol, se ficar um período muito longo, o perigo de defasar é muito grande. É verdade. Mas o Rogério começa direto no São Paulo, né? É o primeiro time dele, é o São Paulo já. É uma diferença. O Roger tem o Novo Hamburgo ainda. Lembra aquele Novo Hamburgo dos Galácticos? Isso. Né? Juventude. Não, antes de ir pro Grêmio, acho que é direto no Novo Hamburgo. Não, ele tem Juventude antes, né? Não sei se é antes ou depois, não lembro. Não, eu acho que é antes do Grêmio também. Tem outro cara que acho que já é uma realidade, mas que eu acho que vai crescer mais ainda, é o Felipe Luiz. Eu acho um grande treinador também. Acho que bem... Eu também. É que o Felipe Luiz, sabe como é que eu vejo ele? Eu não vejo nem no Rogério e nem no Roger. O Felipe Luiz é um técnico, o dia que sair do Flamengo, ele deve ir para a Europa ou para a seleção. Verdade, tem estofo para isso. Recebe o lance dos debatedores do Sala de Domingo. Alguém se opõe a eleger o Vini Moura como destaque do debate? Eu não se me acuse oponho. agora. Eu não me oponho. Como foi bem no debate. A Valéria votou no lance da rodada? Não, fiquei de fora da votação, mas estava acompanhando vocês. Já foi, né? Eu deixaria meu voto também no Ricardo Matias. Então, cumprimentando o Vini Moura, quero saudar as demais autoridades já mencionadas no protocolo. Cara, que cumprimentar momento, a mesa. Que momento. Feliz Dia dos Pais. Vai pra onde agora? Né? Vou, sei lá, tomar um café da tarde com meu pai. Muito bom. Mas ele vai botar uma carne agora no fogo. Agora vai? Agora vai. Faz bem. 2 tss, e tá pronto. Isso aí. Como é que é, Colin? Começa assim, né? Isso rolou lá em Canoas hoje ou não? Não tive tempo, né? Cheguei até atrasado no debate. Não é verdade. Hoje não rodou. Sempre é tempo. É verdade. Sempre há tempo. E aí depois que pega, engrena mesmo o fogo, né? Que começa a cair mesmo aquela gordurinha. O salsichão começa borbulhar, Isso. pingar. Ou tu dá um talhozinho ali com a faca pra valorizar o entendeu? Só dá um talhozinho assim, daí começa Mas são dos barulhos prazerosos da vida. Né? prazeroso. Aí exala o cheiro do churrasco tradicional, que todos nós conhecemos. Só que aí, normalmente, quando tu tem uma visita que tá ali do lado da churrasqueira, ele assim, cara, o fogo tá subindo demais, bota uma água aí. Aí ele quer jogar uma água. Não. Aí ele quer patifar com Aconteceu tudo. de verdade? Bom, não aconteceu comigo, cara, mas meu pai, falecido, o seu Roque, a quem eu mando um abraço lá no céu, ele dizia, cara, isso é uma das coisas mais chatas do churrasco, é quando vem o cara te encher o saco ali, quando o ideal é só fazer a resenha, tomar aquela ceva, beliscar. O cara do lado tem que se limitar a isso. Tem recado pro chato do churrasco, né? Não te mete. Ele não tem que ficar dizendo, joga uma água aí, tia, o fogo tá muito alto.
Jogam água. Tu veio Eu muito bem entendi, bem. eu já entendi o propósito da água. Não vou discutir isso. Agora, se eu não quiser jogar água, eu não vou jogar, pô. Eu não sei fazer churrasco. Vou apagar o fogo. Valeu, Rodrigo Oliveira. Valeu, um abraço, Debona. Valeu demais. Alberto, Tchau, Debona. tá no jogo, Valéria? Estou no jogo. Mas queria aproveitar aqui, aliás, né, feliz Dia dos Pais também para toda a nossa audiência. E queria fazer uma homenagem aqui também aos avós, né? Porque a gente fala muito dos pais, mas avós também são muito essa figura paterna. Eu tive isso muito na minha vida. Então, abraço também para os vovôs aqui da Rádio Gaúcha, né? Os avós. E que possam também aproveitar muito esse dia. É pai duas vezes. É isso Ele aí. Diz que nem a avó diz que é mãe duas vezes. Mas, avô, exatamente, né? Quero dizer que tá muito legal o depoimento do Bentinho na vinheta aí do Dia dos Pais da O Te Gaúcha. Liga do Bento? O Te Liga, né? Ele tava louco. Ele... Só acho que o Te Liga foi um tom a mais, né? Mas é que ele tava louco pra falar o Te Liga. Ele não queria dar a mensagem. Claro, óbvio. Não, Entendeu? Foram duas coisas maravilhosas na mensagem. É o Te Liga do Bento chocolate, e o demais da Fernanda Nanda. e do Pedro. É. E também o E chocolate. o chocolate, porque também Da a Antônia. Antônia só queria saber do chocolate. Ela não... Agora eu já falei, agora eu quero chocolate. Agora eu quero chocolate. É isso aí. É uma E no motivação. mais, sempre é um prazer pra ti debater comigo, Debona. Eu tava com muita saudade mesmo de que tu tivesse esse prazer de debater comigo. Tá? Tá. E eu botei lá no meu Instagram que eu tô muito bonito hoje no Dia dos Pais. Quem quiser ir lá no @rafael.colin, me dá uma moral, porque não é sempre que isso acontece. Quer dizer, quase nunca. Aí chegou aqui e não temos vídeo. Não tem, eu vim todo bonitão e não teve live. Isso me decepciona um pouco. Toda vez que tu participar de um programa em que eu estou, tu pergunta se vai ter vídeo. Paulo Fernando Rodrigues, Flávio Mota e Christian Rafael na equipe técnica, com a produção da Valéria Possamay. Vem aí o Que baita produção. Jornada. Tchau.